serão os teus frutos. Santo Agostinho. Então, com essa mensagem do nosso amigo Agostinho, nós vamos elevando o nosso pensamento ao alto, lembrando dessa recepção que nós tivemos com os nossos amigos orientadores da casa, que se encontraram com os nossos orientadores, e aqueles que vieram para ouvir, para aprender, para serem tratados, que todos, sem exceção, possamos receber todas essas dádivas que descem do céu até nós. Que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos firmes em tudo o que será falado na noite de hoje. Que a nossa irmã Cristina seja intuída pelo Francisco e pela sua equipe, para que ela possa passar o recado da forma tranquila e serena, como ela mesma é, e também intuída e acompanhada por essa leva de espíritos franciscanos que estão entre nós. Muito obrigada pela presença de todos, encarnados e desencarnados. Que ao sairmos daqui, sejamos cada vez mais abençoados e que a nossa luz possa sempre irradiar aqueles que precisam. Graças a Deus. Com a palavra, Cris. Tem um lá. Pode ir para você não conseguir falar. Não sei se eu vou conseguir passar. É? Você não está com a tua caneta? Usa a tua caneta. Tá. Bom? Opa! Boa noite. Oi, filho de minha vida. Forte barulho, hein? Boa noite a todos. Está dando para ouvir bem? Beleza. Então vamos lá. Bom, como a Vina falou, né, gente? Falar de Francisco de Assis é muita responsabilidade. Mas eu amo esse espírito. Esse espírito ele sempre me socorre, assim, nos momentos mais difíceis, mais complicados, é a ele que eu recorro, né? Então, nós vamos falar sobre ele. Vamos conversar um pouquinho sobre Francisco, a simplicidade a serviço do amor. Porque Francisco, né, gente? Francisco é amor, simplicidade e amor. Esse título, ele realmente traduz o que Francisco foi e é para nós, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer um levantamento sobre a encarnação de Francisco, falar um pouquinho sobre a transformação dele, né? Vamos lá. Se a caneta colaborar, né? Problemas tecnológicos, é assim mesmo. Ele chegou na Itália do século XII, em 4 de outubro de 1182, na cidade de Assis. Nascia o bebê, filho de Pica Bernard Boulemmon e Pietro de Bernardone.
Giovanni foi o nome dado pela mãe, em homenagem a São João Batista. E depois ele foi mudado para Francesco, que era Francisco de Bernardone. Ele foi mudado pelo pai, porque o pai queria fazer uma homenagem aos franceses que ele mantinha comércio, né? Atividades comerciais. Então, ele, em homenagem aos franceses, ele resolve mudar o nome de Giovanni para Francesco. E mais tarde, todo mundo ia conhecer Francisco como Francisco de Assis. O nascimento de Francisco foi um prenúncio. Todo mundo conhece a história de Francisco, todo mundo sabe que ele era filho, né, que a família Bernardone era uma família de posses, né, uma família com bastante recurso. E a mãe, num trabalho de parto difícil, acompanhada de parteiras, o médico, na sua confortável casa, ela passava por aquele trabalho de parto difícil e nada acontecia, o bebê não nascia. Até que eles receberam a visita de um peregrino. Um peregrino bateu a porta e disse: vá para o estábulo. A criança só nascerá lá, pois assim o quer o Senhor. Era um prenúncio, né? Ele não ia nascer naquela casa confortável, né, da família com recursos, não. Ele ia nascer no estábulo, e assim foi. Assim como Jesus, Francisco nasceu numa manjedoura, porque assim que eles chegaram ao estábulo da casa, Francisco nasceu. E certamente algo estava reservado para ele, né? Porque, imaginem, aquela criança, né, de uma família tão bem sucedida, com tantos recursos, nascer na manjedoura, alguma coisa estava reservada para ele, né? Ninguém nem tinha ideia do que fosse. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que Francisco de Bernardone um dia seria conhecido mundialmente como São Francisco de Assis. O nascimento na manjedoura é um dos mais sublimes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu. Jesus, esse espírito crístico, né, esse espírito, o governador da terra, ele nasceu numa manjedoura. E no próprio nascimento, ele já veio nos ensinar. O próprio nascimento de Jesus já foi um ensinamento. Ali, ao nascer na manjedoura, um local simples, ele estava despido de orgulho. Não existia orgulho. Jesus era luz, era amor. Então, o nascimento de Jesus na manjedoura, ele vem ensinar exatamente isso. Ele começa o ensinamento ali, no seu nascimento. E assim como Jesus, Francisco também nasce na manjedoura, né? Mas para Francisco, o nascimento no estábulo desabrochou fortemente na juventude. Porque o que é isso, gente? O nascimento no estábulo. É uma metáfora, né? Não é o nascer no estábulo, não é o estábulo. E sim, é o que nós trazemos em nós. É como nós somos. São os sentimentos que nós trazemos. Então, o visitar o estábulo é visitar o nosso íntimo, é visitar a nossa consciência.
Francisco, na juventude, ele foi um jovem comum. Ele foi um jovem como qualquer um de nós. Sempre que a gente pensa assim num espírito, né, de uma categoria tão elevada, a gente pensa, nossa, ele já nasceu pronto, né? Nasceu pronto com toda aquela luz, com toda aquela bondade. Francisco foi um jovem com todas as dificuldades que qualquer um jovem tem, com as dúvidas, né? Todos nós, acredito, passamos por isso, né? Enquanto jovens, as nossas dúvidas, o que nós vamos fazer, o que seremos, o que vamos fazer da nossa vida, qual é a nossa missão aqui? Francisco não foi diferente. Ele vivia em festas, em cantorias, poesias, alimentava sonhos. Ele sonhava como qualquer um. E aqueles sonhos próprios da juventude, né? A gente sonha e quer tudo. Enquanto jovens, a gente sonha, alguns sonham que querem ser médicos, outros advogados, né? Outros astronautas, outros qualquer coisa. Né? E Francisco não foi diferente. E ele queria ser grande. Ele não tinha ideia, né? Da grandeza que ele ia atingir. Mas ele queria ser grande. Ele queria participar de guerras, ele queria ser cavalheiro, ele queria ser um nobre, né? Embora ele fosse de uma família abastada, ele não era nobre. Aliás, era até uma vontade do pai dele, que ele um dia fosse um nobre. E Francisco viveu assim até os 25 anos. Ele vivia cantando pela cidade, ele saía com os amigos, participava de festas e passava a noite lá na farra. Era assim que Francisco vivia. Tomás de Celano, que é o primeiro biógrafo, ele nos conta que Francisco causava admiração a todos e esforçava-se por ultrapassar os outros no fausto da vanglória, nos jogos, nas extravagâncias, nas palavras jocosas e frívolas, nas canções, nas vestes macias e amplas. Sim, eram vestes macias porque o pai era dono de uma loja de tecidos, né? Então ele tinha aquelas vestes, né, com sedas bem macias, porque ele era rico. Ele não era avarento, mas pródigo, não acumulador de dinheiro, mas dilapidador de bens, negociante cauteloso, mas também esbanjador muito frívolo. No entanto, era um homem que agia humanamente, habilidoso e muito afável, embora para sua própria insensatez. Isso está no livro Vida de São Francisco, da editora Vozes. Quem nos fala isso é o biógrafo, né? É o primeiro biógrafo. Ali, isso mostra bem como Francisco era. Um jovem frívolo, que não estava muito preocupado com as coisas mais profundas, né? Embora ele fosse um homem que agia humanamente, o que chamava mais atenção era a sua liberdade, né? Era a sua frivolidade. Ele percorreu um caminho de sonho das glórias passageiras do mundo. Ele percorreu. Ele queria ir para a guerra e foi. Ele foi para a guerra. A primeira guerra que Francisco participou foi a guerra com a cidade vizinha, com a Perúdia. E lá foi Francisco para a guerra. Lá, chegando, ele foi preso. Ele foi preso e ficou preso durante muito tempo. E junto com os companheiros presos, ele continuava com aquele humor, com o seu bom humor, com a sua cantoria. Ele queria cantar, até que ele foi até mal interpretado por isso. Os companheiros de cela falavam, mas por que você está cantando?
para que você está fazendo isso? Nós estamos presos. E ele falava, o que adianta? Nós estamos presos mesmo. Então vamos cantar, vamos orar. E assim Francisco fez. E no final, todos já estavam tão envolvidos com aquela energia amorosa de Francisco, que já levavam aquela situação difícil, né, de estar ali preso, de uma outra forma. Francisco conseguiu envolver todos aqueles companheiros. E lá, enquanto estava preso, ele ficou doente. Ele ficou muito doente. E o pai precisou até pagar um resgate para que ele fosse solto. E quando Francisco voltou para Assis, ele estava realmente muito doente. Ele não conseguia mais ter aquela vida. Ele até queria continuar naquela vida, mas ele não conseguia. Ele estava fraco, enfraquecido emocionalmente e fisicamente, né? Mas ele foi à guerra. Ele, de certa forma, realizou aquele sonho que ele tinha, né? Um deles. E aí, aos poucos, né, enquanto ele se recuperava, com aquele sentimento de tristeza, ele quase entrou em depressão. Ele andava, fazia longas caminhadas por Assis. Ele foi sentindo um vazio existencial se instalando, né? Aquele jovem alegre, sonhador, foi se tornando triste e pensativo, quase em depressão. Ele foi percebendo que a vida não era só aquilo, né? Não era só festa, não era só prazeres, né? Ele foi percebendo que a vida era muito além dessa vivência de prazeres. A espiritualidade dele foi construída dia após dia, foi aos poucos. Ele não nasceu santo, né? Nós vimos. Até 25 anos ele levava a vida que queria. A sua iluminação brotou das sombras pelas quais passou. Sim, Francisco passou por muitas sombras, sombras íntimas, sombras internas. Ele experimentou a riqueza, a família era rica, mas foi no desprendimento que encontrou a alegria perene da humildade. Ele negou a si mesmo, negou o seu ego, visitou o seu estábulo. Lembram que no início eu falei que o estábulo era uma figura metafórica? Sim, o estábulo significa o nosso ego, porque é no nosso ego que estão registrados todas as nossas más tendências, né? O orgulho, a vaidade, o ódio, o ciúme, o medo, tá tudo lá no ego. E para Francisco fazer essa transição, deixar para trás aquela vida que não acrescentava mais a ele, ele precisou, sim, visitar o seu estábulo. Nós também, né? Vamos chegar lá. Francisco sonhava, ele tinha sonhos. E um dos sonhos dele, ele não satisfeito de ter ido para a guerra da Perúdia e ter passado por toda aquela dificuldade, de ter ficado doente, ele queria participar das cruzadas. E ele teve um sonho. Ele sonhou com um palácio, com armaduras, lanças, e para ele aquilo era um sinal, né? Ele falou: não, eu tenho que ir, eu tenho que participar das cruzadas. Esse sonho, ele está me mandando para lá, e é para lá que eu vou. E lá foi Francisco de novo, né? Para o pai foi o máximo, porque o pai queria isso. O pai queria que Francisco fosse grande, fosse um cavaleiro, um nobre. O pai queria isso, né? A mãe não.
A mãe queria muito que Francisco seguisse um outro rumo, mas o pai, ele queria tudo muito grande, né? Era tudo em excesso. E lá foi Francisco para as cruzadas, no seu cavalo, com armadura, e lá foi Francisco. Só que ele passou mal no caminho. E ele teve outro sonho e ouviu uma voz. Quem julga que pode te fazer um bem maior? Um senhor ou um servo? O Senhor. E então, por que deixas o Senhor para o seguir o servo? E o príncipe por seu subordinado? Senhor, o que queres que eu faça? Francisco perguntou. Volta para a sua cidade e lá será dito o que deves fazer, porque aquela visão deve ser interpretada de outra maneira. Aquela visão que ele teve no sonho, né? Ele achava que era uma coisa e era outra. Essa passagem está no livro Francisco de Assis, de Chiara Frugoni. E Francisco voltou para Assis. E quando ele voltou, ele ficou só imaginando como seria o retorno dele àquela cidade, né? Como o pai olharia para ele, mais uma decepção, mais um fracasso na guerra. E ele voltou. Ele voltou porque ele queria descobrir o que Deus queria dele, né? O que Deus esperava de Francisco? Já que não era participar da guerra, como tão lindo aquele diálogo, né, que ele teve no sonho, ele percebeu que o momento havia chegado, que alguma coisa precisava mudar, né, naquela caminhada. Segundo a fala do místico espanhol São João da Cruz, Francisco atravessava a noite escura da alma. Era aquela dificuldade, né, era aquele momento em que muitos de nós passam, que a gente não sabe o que fazer na nossa vida. E Francisco, ele estava exatamente passando por esse momento, quando ele percebe que todos aqueles sonhos juvenis não tinham nada a ver com o que ele realmente queria. Ele fica desesperado e ele fica andando por Assis. Ele andava, ele ia para as igrejas, ele caminhava, porque ele não sabia o que fazer. Ele estava na noite escura da alma. E aí, quando ele está na igreja que ele gostava de frequentar, que é a Nossa Senhora Maria dos Anjos, ele tem um encontro com Jesus. Não, desculpem, foi na igreja de São Damião. Maria das Anjos é outra. Foi na igreja de São Damião, ele olhando, a igreja estava meio em ruínas e tinha um crucifixo. E ele, olhando fixamente para aquele crucifixo, era como ele entra num transe. E era como se Jesus, ali, crucificado, estivesse falando com ele. E a voz dizia: Francisco, conserta minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. E aí, depois daquela longa busca, né, porque Francisco passa pelaquela busca, o que ele ia fazer, chega essa mensagem, né, do plano invisível. E naquele momento, quando ele desperta daquele transe, daquela conversa que ele teve ali com Jesus, ele sente uma alegria, né, nunca sentida. Ele sente aquela alegria invadir o seu ser. E a partir de então era como se o sol penetrasse nas zonas sombrias de sua alma virgem de luz. Essas palavras são de De Luca. Aliás, desculpem, esse livro ele foi inspirado no livro do
simplesmente Francisco do De Luca. E ele não sabia, né? Francisco não sabia aonde essa estrada o levaria. Ele não tinha a menor ideia, mas ele não estava mais triste. Ele não sentia mais aquela escuridão na alma, né? Ele não andava mais na noite escura. Os primeiros raios da manhã haviam despontado na sua vida. Ele achou que a mensagem fosse essa, para construir igrejas, mas a mensagem era muito além, ia muito além disso. A partir daquele momento, ele foi se transformando, né, perante todos na cidade. Aquele homem, aquele jovem riquinho que andava, né, com roupas confortáveis, né, ele foi se transformando diante de todos. Ele pedia esmolas, ele era publicamente zombado para desespero do pai dele, né? O pai dele não se conformava com aquilo. E o pai ficou tão desesperado que prendeu Francisco em casa. Francisco devia estar. O pai achava que ele devia estar louco, né? Com tantas regalias, com tanto conforto, por que ele ficava pedindo esmolas? Né? Ele procurava os comerciantes pedindo dinheiro para consertar as igrejas, porque ele achava que essa era a mensagem, esse era o caminho que ele devia seguir. Né? E aí, num desespero, o pai prende ele em casa e a mãe viaja, e a mãe solta. Né? Mas quando a mãe solta Francisco, porque ela percebe que ele está naquele desespero, ela sabia que quando ele saísse, ele não mais retornaria para casa. E mesmo assim, ela deixa Francisco ir. E aí o pai, enlouquecido, denuncia Francisco à igreja, né? Por dilapidar o patrimônio, porque ele vendia os tecidos da loja, ele vendia para poder comprar tijolos, pedras, ele vendia tudo. Então o pai, querendo segurar Francisco, ele denuncia, porque naquela época tudo era julgado pela igreja. E aí, marcado uma audiência, compareceram o pai e o filho, e essa audiência aconteceu diante da catedral. E nesse momento, Francisco protagoniza a cena que todos vocês já devem ter ouvido falar, todos vocês conhecem, que é quando Francisco fica nu. Ele tira suas roupas, ele tira suas vestes e entrega ao pai dele. Ele não queria mais aquilo. E ele disse para o pai dele: até agora chamei-te de pai, mas de agora em diante direi sem medo: Pai nosso que estás no céu, pois foi a ele que confiei meu tesouro, e nele depositarei minha fé. Ele renega o pai naquele momento. Ele percebe que não, que o caminho agora era outro, ele não queria mais nada do pai dele. E ele resolve seguir o chamado, né? Aquele chamado que batia forte no peito dele, né? Ele segue o chamado da sua alma para construir igrejas, restaurar a esperança dos homens, viver a fraternidade e o amor entre todas as criaturas. Era esse o chamado forte que Francisco sentia. Ele não queria mais renegar isso, ele queria seguir essa vocação. E naquele momento, Francisco se integrava à família de Deus. Ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Imaginem, ele sai nu depois de falar isso para o pai, na frente de todos os moradores da cidade, né? Todos perplexos diante daquela cena.
E aí alguém dá a ele uma túnica, uma sandália, uma corda, um cinto, e assim Francisco parte, sem saber bem para onde ele ia. E continua naquela caminhada de pedir esmolas para construir a igreja, as igrejas, né? Como ele achava que era o que ele precisava fazer. E na sua caminhada é aqui que, nessa igreja que é a Maria dos Anjos, não aquela, é aqui. Numa missa, ele gostava muito de ir a essa igreja, ouvindo o padre lendo um trecho do Evangelho, quando Jesus envia os discípulos a pregar o reino de Deus. Francisco decide que era aquilo que ele queria fazer. Ele ouve: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalho tem direito a seu alimento. Isso está no Evangelho de Mateus. E naquele momento ele fala: é isso. Ele se despoja, né? Ele solta o cinto que ele usava, ele tira as sandálias, ele larga o cajado, porque ele andava com o cajado, ele amarra uma corda na sua túnica e ele vai, porque ele queria exatamente seguir o caminho do Mestre. Ele queria seguir as lições de Jesus, assim como os discípulos, né? Seguiram na época de Jesus. Ele procurava alinhar as suas atitudes com o sistema de vida proposto por Jesus. Ele queria seguir aquilo, literalmente. Ele não queria saber de outra coisa. E olha, Assis, na Itália, é frio. Ele andava descalço, a cidade congelada, e ele ia assim mesmo, lá buscando os tijolos para construir as igrejas, ajudando as pessoas que encontrava no caminho. Mas mais à frente nós vamos ver alguns exemplos de como Francisco ajudou. Num primeiro momento, ele, ele sente um pouco de aversão quando ele vê um doente, um leproso. Quando ele ainda caminhava rico, né, ele sente uma certa aversão. E um dia ele pede para que a pessoa, ele entrega a sacola de ouro que ele carregava e pede que o mendigo, o doente, vá, porque ele não queria encarar aquele doente, mas ele fica com muita vergonha. Depois que ele vê, ele sente no fundo da alma que ele não estava agindo certo. E isso foi antes, tá, dessa transição. Ele procura o mendigo, a cidade toda, e aí ele acha e entrega as roupas, ele entrega tudo pro mendigo, ele dá coisas para o mendigo porque ele percebe que ele precisava ajudar. E quando ele já se encontra nessa posição, já despojado de tudo, ele passa a ajudar quem quer que passasse no seu caminho, estivesse na pior condição, que naquela época era a lepra, né? Eram os leprosos. E ele passa a ajudar, a cuidar desses doentes. Vocês acham que ele não tinha aversão? Ele tinha. Mas quando ele olhava e ele só via o Cristo, ele pensava no Cristo. E ele vencia tudo aquilo e abraçava os doentes, beijava os doentes, limpava as suas feridas. Ele cuida de todos.
Eu esqueci de trazer o meu livro, tinha um exemplo maravilhoso e eu queria ler para vocês, mas eu não trouxe o livro, então eu vou aqui lutando com a minha memória, né? Vamos lá. E nós? Nós precisamos nos despojar dos nossos bens, vestir uma túnica e sair por aí? Nós precisamos fazer isso para seguir Francisco, para seguir esse exemplo de homem maravilhoso? Não, né? Não, a resposta é não. Porque Jesus afirmou que a condição para segui-lo é negar a si mesmo. Está lá no Evangelho de Mateus. Significa negar o seu próprio ego. Nós já falamos do ego, né? É negar as nossas tendências, né? Que trazemos registradas ali, que trazemos das nossas reencarnações. Então nós precisamos negar a nós mesmos. Jesus não falava de bens materiais, ele falava de nós, da doação de nós mesmos, né? Mas nós, como nós ainda ouvimos muito o nosso ego, nós achamos que o mundo, né, que nós somos a única pessoa no mundo, que o mundo circula à nossa volta, né? Que todos devem nos atender com exclusividade. Mas não é isso, né? A mensagem de Jesus é outra, é muito mais profunda. E nós vamos ver, e que Francisco, nosso querido Francisco, queria, né, seguir à risca a mensagem de Jesus, né? O nosso trabalho espiritual é esse, é a gente se enxergar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos negar. Nós precisamos fazer brotar a luz que está gravada na nossa consciência, né, que está gravada no nosso âmago. Nós precisamos fazer brotar as virtudes que o Pai nos deu. Voltou ali como sementes que precisam ser germinadas. E Francisco, ele seguiu à risca esse caminho, né? Não são as ações beneméritas, não é a ajuda que a gente dá, é como a gente dá, é a forma como a gente dá, né? O nosso trabalho é interno. Nós precisamos cuidar do nosso egoísmo, nós precisamos deixar de ser egoístas, né? Nós precisamos deixar que o egoísmo seja o centro de comando das nossas ações. Emmanuel nos ensina: esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminhará à presença do próximo. Porque o próximo é o segundo degrau da bendita aproximação. Palavras de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gente, o ensinamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus quis e quer nos ensinar isso. A lição é essa: amar ao próximo, né? É amar. A lição maior é o amor. Francisco, ele ele conseguiu, porque ele amava tudo. Ele amava tudo na criação, tudo e todos. Ele não fazia ricos, pobres, não, ele amava todos.
mas ele cuidava especialmente dos doentes, dos necessitados. E ele seguiu a lição, que é amar o próximo, porque nós queremos chegar lá, né? Nós, como humanidade, nós ainda somos caracterizados pela individualidade, né? O amor, ele surge como uma proposta de construção de uma felicidade que inclui o outro. Nós não podemos ser felizes sozinhos. Nós precisamos do outro e o outro precisa de nós. É assim. Nós ainda não entendemos, né, a grandiosidade, a profundidade desse amor. Mas nós estamos aqui para aprender, o caminho é esse, nós somos aprendizes, né? E Francisco também foi um aprendiz. Só que ele passou com mérito, né? Nós ainda estamos a caminho. A humanidade, ela faz com que, independente, né? Quer dizer, essa construção da felicidade, independentemente do relacionamento, ela faz com que nos coloquemos de forma mais generosa, mais empática, mais disponível e atenta às necessidades do outro. A lição é essa. Nós precisamos achar esse caminho. É a mensagem cristã mais pura, né? É amar o próximo como a si mesmo. Nossa, ainda é difícil, né, gente, chegar aí. Mas a gente tem que buscar, não tem outro jeito. Nós precisamos caminhar nesse rumo, tomar esse rumo, nesse sentido. Muitas coisas que faziam sentido para Francisco, né, porque Francisco já doava a si, né, ainda não faz parte de nós, ainda não fazem parte de nós, né? Por isso que ele é um exemplo a ser seguido. Nós precisamos seguir o exemplo maravilhoso dele, porque ele seguia o exemplo do Cristo. Então nós também devemos seguir esse exemplo. Nós ainda nos afastamos quando nós vemos o mendigo. Francisco um dia fez isso, mas ele aprendeu. Nós ainda fazemos isso, né? A gente ainda se afasta. A gente às vezes atravessa a rua, né? Fala, ai não, vou pedir alguma coisa. A gente ainda faz, mas está tudo bem. Nós somos aprendizes, nós ainda não passamos na prova, né? Tá tudo bem. A gente só não pode deixar de tentar, sim, né? Nós não podemos nos acomodar, nós precisamos seguir firmes, tentando sempre. É nesse momento, né, quando a gente olha para um necessitado e atravessa a rua e fecha os olhos, que a gente tem que negar a nós mesmos, como Francisco fez. Negar tudo aquilo que a gente traz, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? É nesse momento que a gente tem que esquecer de nós e olhar para o outro com um olhar muito amoroso. Francisco, ele deixou inúmeros exemplos, inúmeros. O cuidado com os leprosos, que eu já falei. O lobo de Gúbio. Eu gosto desse exemplo, gente. Essa história do lobo de Gúbio é o seguinte. Todo mundo procurava Francisco quando tinha algum problema, né? E os moradores de Gúbio estavam desesperados porque o lobo estava atacando o rebanho, atacando as pessoas e procuraram Francisco. Chamavam Francisco de pai e disseram, Pai Francisco, nos ajude. Nós não sabemos o que nós vamos fazer, o lobo está atacando todo mundo. Aí o Francisco falou, deixa comigo que eu vou lá. Aí foi para a floresta, todo mundo apavorado. Francisco vai ser devorado pelo lobo, como é que ele vai nos ajudar? Chegando lá, Francisco, diante do lobo, disse,
Lobo, eu sei que você está atacando os rebanhos porque você tem fome. Você está atacando as pessoas, você precisa se alimentar. Vamos fazer o seguinte, é, nós vamos fazer um acordo. Eu vou conversar com as pessoas e você não vai mais passar fome, você não vai mais precisar usar dessa atitude para se alimentar. E assim, Francisco voltou para a cidade e o lobo foi junto. Quando Francisco chegou na cidade, ele e o lobo, ficou todo mundo impressionado. Aí o Francisco chegou para o povo e disse: o lobo tem fome, vamos combinar aqui. Vocês alimentam o lobo e o lobo não mais vai precisar do rebanho de vocês. E todos concordaram, e assim foi feito. Cada dia uma família alimentava o lobo. E o lobo conviveu com aquela cidade, com aqueles moradores, até o dia que ele, bem velhinho, ele partiu. E ele chegava a brincar com as crianças. O lobo passou a fazer parte da cidade, né? Então, esse exemplo de Francisco, ele não tinha medo. Ele olhava para a natureza com olhos de amor. Ele olhava para os animais. Ele amava a criação, né? Ele fazia tudo com alegria. Ele podia estar sentindo as piores dores, ele levantava e trabalhava e cuidava das pessoas e cuidava de tudo com alegria. Ele tinha a saúde debilitada, a saúde dele ficou debilitada desde a época em que ele esteve preso, na primeira guerra que ele participou. E mesmo assim, com a saúde debilitada, ele não queria nem saber, ele só queria ajudar. A forma, ele olhava com veneração, né? É o reconhecimento das fraquezas, dentre elas a falta de paciência. Esse é um exemplo de humildade. Francisco, já aquele ser maravilhoso, que era amor, que só ajudava, só olhava para o outro, não olhava para ele. Ele reconhecia as fraquezas dele. Um dia, numa conversa com o Frei Leão, ele pergunta qual era a pérola mais linda de Deus. Era o amor? Não. Ele vai fazendo perguntas das virtudes para o Frei, e o Frei respondendo. Ele fala que não, que a maior pérola era a paciência, porque nós não temos paciência. Ele, Francisco, reconhecia que ele não tinha paciência. E ele ficou muito triste porque ele lembrava que ele não teve paciência com o pai dele. Ele não soube perceber que o pai o amava de uma outra forma, uma forma diferente da que ele queria ser amado. E ele não teve paciência em reconhecer aquele amor. Ele queria pedir perdão para o pai pela falta de paciência, né? Pela aquela não compreensão, pela incompreensão daquele amor que o pai queria dar. Mas o pai não queria saber e mesmo assim ele sempre orava pelo pai dele. Então Francisco reconhecia suas imperfeições. Também nós devemos reconhecer as nossas imperfeições. Os nossos limites, são muitos os nossos limites. E nós precisamos ter coragem para nos enfrentar, reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos ser humildes. Francisco, nossa, ele deixa muitos exemplos. Teve um exemplo tão lindo que eu queria
um sonho que ele teve depois de um árduo trabalho no leprosário, porque ele se doava no leprosário. Ele vai até o bosque e ele dorme. E ele tem um sonho. Ele vê aquele leproso que ele rejeitou muito tempo atrás, ele vê aquele doente e ele percebe que tinha um pássaro pousado na mão do leproso. E ele para e pensa, nossa, se o pássaro não tem repulsa, eu também não tenho repulsa. E ele vai e abraça aquele doente, muito doente. E quando ele está abraçando esse doente, quando ele abre os olhos, ele vê Jesus. Era Jesus que ele estava abraçando. E Jesus muito feliz, porque Jesus diz que ele, Francisco, reconhecia no doente a figura do mestre. O exemplo é lindo, eu queria ler ele para vocês, porque, nossa, é maravilhoso. Mas Jesus queria dizer para ele que amava Francisco por ele amar o próximo, por ele fazer pelo próximo. Ele via no próximo a miséria, então ele via a parcela de Jesus no próximo. É lindo esse sonho que ele tem. Eu queria ter podido ler para vocês aqui com detalhes. Então, Francisco realmente é um exemplo, né, gente? Um exemplo. Ele visitou o seu estábulo algumas vezes e compreendeu muito bem. Aqui vocês já sabem, o estábulo é o nosso ego, né? Ele compreendeu. Ele fez disso a descoberta de sua pobreza humana. E a partir daí, ele construiu o homem que o mundo veio a conhecer e admirar como São Francisco de Assis. Alegre, simples, humilde, fraterno, leve, amoroso. É dentro de cada um de nós, é no nosso estábulo, que nós também precisamos reconhecer que lá, achar lá, todas essas virtudes, né? A simplicidade, a humildade, a fraternidade, o amor. Ele deixa esse ensinamento incrível. Um dia, depois de um dia de trabalho, um frei acorda chorando, 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 e ele vai até ele pensando que ele estava passando mal. E ele fala, meu irmão, por que você está chorando? Né? Aí ele fala, eu estou com fome. Aí ele acorda todos os outros, os frades, e ele diz isso. Meus irmãos, Deus não espera coisas impossíveis de nós. Quando temos fome, Ele quer que comamos. Sempre façam o melhor que puderem e fiquem em paz. Que ensinamento incrível, né? Ele diz para que nós façamos o melhor que a gente pode fazer. Ele não está pedindo nada impossível. Ele não está pedindo aquilo que a gente ainda não pode dar. Ele está ensinando que a gente faça o melhor que a gente pode. Né? Está lá no livro São Francisco de Assis, de Mary Emanuel Alves. E aí, Francisco, vou voltar aqui. Francisco, ele desencarnou aos 44 anos. Ele tinha a saúde muito, muito debilitada. Ele resolve ir para Assis. Ele queria ir para Assis, ele queria desencarnar lá.
lá naquela igreja, na Nossa Senhora Maria dos Anjos. Ele queria ir para lá. E ele amava tanto os animais, mas ele estava tão enfraquecido que ele não consegue caminhar. Então ele resolve montar num burrinho. E ele fica constrangido de montar no burrinho porque ele achava que ele ia machucar o burrinho. Mas ele estava tão fraco e ele lembra de Jesus, porque ele sempre lembrava de Jesus, ele via Jesus em todas as suas atitudes, ele via Jesus. E ele lembra de Jesus chegando, montado num burrinho, então ele resolve montar no burrinho e voltar para Assis. No caminho, ele para no convento das Clarissas. O tempo é curto para a gente falar de Francisco, não deu nem tempo de falar de Clara, né? Mas ele passa para se despedir de Clara, ele fica ainda com ela uma semana, se despedindo daquele espírito que comungava com ele sobre o amor do Cristo, né? Eram almas, não sei se a gente pode falar almas gêmeas, né? Mas eram almas que pensavam da mesma forma. Clara foi uma companheira nesse sentido. Talvez um outro estudo a gente fale de Clara. Mas Francisco passa para se despedir de Clara e depois vai para Assis. E lá ele desencarna na igreja Nossa Senhora Maria dos Anjos, cercado dos seus franciscanos, né, dos frades franciscanos, e ele pede que ele, a maior simplicidade, ele não queria ser enterrado em caixão, ele não queria nada, ele pede tudo com muita simplicidade. No livro do Miramês, o livro do Miramês descreve esse momento. E aí, mais de 800 anos depois da morte do corpo físico, né, de Francisco, ele é considerado um dos santos mais populares. Ele é considerado o último, depois do primeiro, que foi Jesus. Ele é venerado por cristãos e não cristãos, admirado pelos jovens, santo protetor dos animais e da ecologia. Tornou-se, depois de Jesus, o forte símbolo da amizade de Deus com os homens. A oração de Francisco, gente, a oração de Francisco, ela é um verdadeiro tratado de paz. É um convite à ação na prática da autotransformação. Ela é isso tudo. Essa oração, eu sempre recorro a ela. E ela é um roteiro. Ela é o roteiro para a autotransformação. E aí nós chegamos nas conclusões finais. Jesus é e sempre será o nosso mestre. Ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. O Evangelho, seguido à risca por Francisco, porque ele seguia à risca, é o roteiro com as lições de amor que Jesus nos deixou. Independente das dificuldades, sejam físicas ou espirituais, nós devemos seguir com alegria, com humildade e amor, como tão bem Francisco exemplificou. Todos nós somos capazes de percorrer essa jornada. Todos nós. A gente pensa, Francisco, né? Francisco percorreu essa jornada. Todos nós somos capazes. Nosso maior desafio é negar a nós mesmos. É negar o nosso ego, como Francisco fez. Somente assim, nos despojando do nosso orgulho e egoísmo, nós conseguiremos encontrar a paz interior que tanto buscamos. Porque é isso que a gente busca ficar em paz, né? Mas como? Por enquanto, ainda não podemos achar essa paz. Ainda temos um caminho a percorrer. Dessa forma, né?
nos livrando desse orgulho, do egoísmo e tudo que vem junto, nós poderemos finalmente compreender a grandeza da principal lição deixada por Jesus e vivida por Francisco, que é amar ao próximo na sua essência, procurando sempre fazer tudo com alegria, simplicidade, humildade, descortinando nossas camadas interiores, onde brilha a força divina chamada amor, porque nós somos amor. Em nós existe amor, mas como a gente ainda deixa o ego, que ainda bem que ele é transitório, a gente ainda deixa o ego falar, a gente não percebe a grandeza do amor que existe em cada um de nós. Então é isso que nós precisamos, descortinar, nos livrar de todos esses sentimentos que ainda habitam em nós, para que o amor que existe, o nosso íntimo, ele possa brilhar. É isso, gente. Francisco é amor. Nós também somos. Um dia nós brilharemos amor, como Francisco brilhou, como Cristo brilhou. Esse era o meu estudo para hoje e ele foi feito com muito amor para vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Então, vamos passar para a segunda parte. Os objetos da próxima parte. Porque o próximo vai direcionar aquilo que é trocado.